Hoje simplesmente está um dia terrível. E aí estou aqui, eu com meu pijama de cachorrinho, pra gente, você e eu, pensarmos um pouquinho sobre o próximo mês, o próximo trimestre, porque hoje é dia 28 de junho, o que significa que a partir da semana que vem estamos no segundo semestre. E aí, para não esperar chegar o Natal para Simone perguntar o que você fez, vamos se organizar. No último vídeo que eu postei aqui no canal, eu falei um pouquinho sobre qual foi o meu processo para chegar à conclusão do que eu queria fazer da minha vida, que eu me perguntei qual era o problema que eu queria resolver, pensei em algumas soluções, pus algumas coisas em prática para funcionar. Então, isso aqui não deixa de ser uma sequência dessa tentativa de colocar coisas em prática, com um planejamento, e eu já tentei de diversas formas. Já tentei pensar minuto por minuto do meu dia o que eu ia fazer, já tentei deixar mais aberto, e hoje o que funciona para mim é ter uma lista de coisas que me ajudam a chegar onde eu quero. Para mim, na minha cabeça, se não tiver escrito no lugar que eu estou enxergando, não existe. Não funciona ter uma agenda, programar meu dia e simplesmente não olhar. Então, estou com meu amigo quadro branco, que é algo que me ajuda a deixar tudo mais visível e aí eu consigo fazer alguns controles. Então, vamos pensar em algumas coisas para eu realmente conseguir organizar o meu próximo trimestre, principalmente, que é o maior foco. Eu gosto muito de trabalhar com três, não sei porquê, acho que fica bonito. E aí, então, eu vou pensar três áreas que eu gostaria de desenvolver, que são importantes para mim, nesses próximos 3 meses. Claramente não testei se as canetinhas estavam funcionando, essas são as únicas que sobraram. Então, vamos pensar nos próximos 3 meses. Tem uma parte que é bastante crucial que eu desenvolva, que é o meu negócio. Então, esse com certeza é um dos pilares. Tem uma outra coisa que também é importante, o meu mestrado. Estou chegando na disciplina em que precisa fazer pré-projeto, que precisa começar a organizar tudo para defender no final do ano um projeto de pesquisa, e está um pouco mais lento do que eu gostaria. Casualmente, mais um M, a minha maratona. Tem várias coisas que eu posso fazer e várias coisas que eu preciso fazer para tudo isso aqui funcionar. E são coisas bastante amplas, porque o mestrado envolve ir na aula, envolve estudar, envolve fazer a pesquisa, envolve diversas coisas que vão juntas construir onde eu quero chegar, não é algo numérico específico. Enquanto a minha maratona eu tenho um objetivo de tempo, então ela vai ser, o resultado dela vai ser mais específico, mas mesmo assim eu preciso fazer uma série de coisas que são rotinas diárias, coisas pequenas. Independente de como é o objetivo, como são as ações, o fato é que todos os dias eu preciso dedicar pelo menos um pouco de tempo para construir tudo isso. E esse que é o objetivo desse tipo de planejamento, é pensar quais ações, quais comportamentos que me levam adiante. E aí a minha meta vai ser todos os dias fazer pelo menos uma coisa. Então, não é como ter uma meta de comer uma dieta específica todos os dias, tomar 3 litros de água todos os dias, dormir 8 horas por dia e ter que fazer isso todos os dias. Mas qualquer uma dessas ações me leva na direção que me permite correr a maratona ali por 3 horas e 40, 3 horas e 30, que é o milagre que eu quero alcançar nesse ano. De uma maneira mais específica, eu vou tentar, olhando para esse trimestre, pensar o que precisa acontecer para eu considerar que eu atingi o que eu planejei. Então, para a maratona, é correr entre 3 horas e 40 e 3 horas e 30. Para o mestrado, é conseguir defender meu projeto. E para o meu negócio, como é uma coisa um pouco mais que depende dos outros e não só de mim, eu vou dizer que é estar presente nas plataformas de delivery funcionando. A maratona eu corro em novembro. O projeto do mestrado eu acho que vai ser lá por dezembro. E o meu negócio é infinito e além. Então, eu estou planejando até setembro e aí essas coisas elas vão acontecer depois, mas eu vou planejar pensando no que eu preciso nesse momento.
E aí, que nem eu falei no último vídeo, é importante a gente se preparar para os momentos em que a gente não tá afim de fazer as coisas. E aí, para se convencer a fazer as coisas nos dias em que a gente tá com mais preguiça, eu vou dividir as ações entre alto esforço e baixo esforço, justamente para a gente ter opções. E aí eu vou popular aqui com no mínimo umas 3 ou 4 ações opcionais para cada nível de força de vontade, para ter alguma ideia. Um exemplo bem simples, que para mim hoje é mais fácil de organizar, é nas ações de alto esforço para a minha maratona, fazer o treino planejado, porque envolve se organizar e sair, treinar, por mais que eu goste, é alto esforço. Seguir a dieta, dormir cedo. E nas que são mais simples, é tomar 2 litros de água. Se eu me esforçar, eu consigo tomar, acho que uns 300 ml por vez. Então, baixo esforço. Comer uma fruta no dia, comer um vegetal no dia, são coisas simples de fazer. Então, preenchi aqui com no mínimo 3 ações de alto esforço e 3 de baixo. Para o meu mestrado, nas de alto esforço, coloquei fichar algum artigo, então ler e fazer um resumo, escrever um pouco no projeto, que é algo que agora não vai fazer tanto sentido, porque eu ainda estou desenvolvendo a ideia, mas lá por setembro eu preciso estar escrevendo e fazer os trabalhos das disciplinas. E de baixo esforço, fazer uma pesquisa nova em alguma base, ler alguns resumos, dar uma olhada, ter uma ideia, algo assim bem sem compromisso. E para o meu negócio, encaixotar itens, o espaço que eu vou usar para cozinhar está tomado de móveis que precisam ser levados. E aí, para isso acontecer, eu preciso encaixotar algumas coisas que vão embora junto. Não é demorado, não é difícil, mas eu tenho que sentar lá e fazer. Testar algumas receitas, então melhorar algumas coisas. É legal, eu gosto de fazer, mas demanda um certo tempo. Criar as descrições dos itens para colocar nas plataformas e fazer as fotos dos produtos. Então, algumas coisas estão relacionadas, dá para fazer mais de uma coisa de uma vez só. E baixo esforço, buscar os móveis que eu preciso colocar no lugar lá, postar no Instagram coisas. Então, eu vou tirar fotos e tal, eu posso fazer uma postagem. Tenho coisas também que eu posso usar. Panfletar quando eu faço um passeio com o meu cachorro. Eu estou esperando, tá tudo rodando para conseguir fazer. Lembrei de mais coisas que eu preciso fazer nesse trimestre. E limpar a caixa d'água e eu preciso mandar os documentos para conseguir o alvará. Claro que tudo isso primeiro eu preciso resolver o encaixotamento. Então, estou esperando tudo isso para realmente fazer mais propaganda e rodar quando tiver tudo certinho. E uma outra ação que eu coloquei aqui como baixo esforço é ver vídeos sobre negócios, sobre pessoas que têm um delivery em casa. O planejamento então está feito. Aqui, claro, tem que definir qual é a dieta, o treino, esse é a única coisa que já está 100% planejada. O cardápio também eu tenho já mais ou menos pronto, só precisa refinar algumas coisas. Então, em geral, tudo isso aqui está mais ou menos amplo, mas a ideia é que todos os dias eu faça pelo menos uma coisa de cada um desses objetivos que vai me fazer chegar no resultado que eu quero, que é deixar o negócio disponível nas plataformas, defender o meu projeto no final do ano do mestrado e conseguir correr a minha maratona lá em novembro, no ritmo que eu quero. Obviamente, várias coisas acontecem ao longo da semana, ao longo dos dias, e a gente às vezes vai ficando meio apertado para fazer, mas aqui são coisas que de alguma maneira a gente consegue encaixar se a gente abrir mão de alguma outra coisa que normalmente faz. Então, ao invés de ficar gastando tempo na internet, eu posso muito bem abrir a minha pastinha no Drive e olhar algum artigo e ler um resuminho. Vai me demorar 5 minutos e certamente vai me ajudar no meu objetivo muito mais do que ficar doom scrolling no TikTok por 2 horas. Como no caso do meu negócio, eu tenho algumas ações que são mais prioritárias, eu vou marcar elas na esperança de que eu vá convencer meu cérebro de que eu tenho que fazer elas primeiro. E aí, com isso aqui preenchido e claro, eu consigo pensar ao longo da semana
como que eu vou incorporando atividades que vão me fazer chegar, que vão me permitir chegar nos objetivos que eu quero. Essa é uma forma de planejamento muito mais ampla, muito mais flexível, e eu acho que ela ajuda quem tem dificuldade com mais estrutura, quem tem talvez objetivos que não são tão claros, no sentido de possuírem um marco específico numérico que a gente consegue dizer cheguei lá. E também para as pessoas tipo B que querem fazer um monte de coisa, mas se sentem super pressionadas com uma lista gigante de coisas para fazer todos os dias e acabam se sentindo desmotivados porque não conseguem chegar lá. Porque é muito difícil de conseguir fazer 30 coisas todos os dias numa perfeição. Então, assim, a gente tá sempre com objetivos e ações móveis e flexíveis e várias opções para dizer que a gente fez o que precisava. Eu espero que de alguma maneira esse vídeo caótico tenha te ajudado. Se ele te ajudou, te inscreve aqui no canal. Se você tem alguma sugestão de vídeo, de assunto que tu gostaria que eu abordasse aqui, deixa nos comentários. E eu te vejo no próximo.